Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro da nossa pós-graduação em Direito Tributário aqui no Legale. Seguimos aqui na análise dos impostos, né? Agora nós já passamos lá pelo nosso IPTU, nós já passamos ali pelo nosso ITBI, e hoje eu quero tratar de um imposto estadual com você, que é o nosso IPVA. Essa ordem, essa alteração, não vou falar de outro imposto municipal que seria o ISS hoje, justamente por conta do nosso calendário, tá? Para que a gente não cortasse o conteúdo no meio e retornasse depois do nosso recesso com o conteúdo pela metade. Então, eu resolvi colocar o IPVA nessa aula de hoje, e aí nós trataremos, ou voltaremos a tratar dos demais impostos depois do nosso retorno, e a gente vai começar já com o pé na porta falando de ISS, um imposto que dá um monte de dor de cabeça aí, especialmente para quem atua na área contábil, mas que também para os advogados aí é uma grande questão de estudo, enfim, é um ponto bem interessante. Mas vamos hoje falar do nosso IPVA. Pessoal, quando a gente fala de IPVA, eu prometi para mim que eu não ia falar disso hoje, que eu não ia polemizar, mas eu vou polemizar. Eu acho o IPVA uma aberração jurídica. Eu acho o IPVA uma coisa que não deveria existir. Mas ao longo do nosso encontro de hoje, eu vou te falar o porquê que eu acho isso, tá? Ao longo do nosso encontro, a gente vai abordar esse ponto aí, porquê que o professor Rubens acha que o IPVA não deveria existir. Vou abordando isso com o tempo com relação a vocês aí. Ao nosso encontro de hoje, você vai ver saber da minha opinião. Eu tinha dito que eu não falaria disso para mim mesmo, eu não me prometi, né? Mas eu falei, não vou falar. Mas é um ponto polêmico, é uma situação interessante, eu acho, e é uma questão para a gente suscitar, de fato, a viabilidade desse tributo. Existe, inclusive, alguns projetos lá no Senado que propõem alterações legislativas e até PEC, no sentido de suprimir na supressão do IPVA. Existe essa vontade já de algumas pessoas, tem até alguns projetos que partem lá de voto popular, né, opiniões lá lançadas no site do Senado, depois você pode até conferir, você vai ver que existe essa proposição aí já em relação a isso. É difícil a gente verificar isso acontecendo, porque acaba sendo uma fonte de receita importante para os estados, né? Mas, de toda forma, a gente tem que analisar a questão de um ponto de vista frio, e eu acho, você vai ver o porquê que eu acho isso em breve, aí, porque que eu acho que o IPVA não deveria existir. Mas, vamos começar o nosso encontro de hoje fazendo uma análise histórica, né? O IPVA é um tributo que nasceu só lá em 85, através da emenda 27. Então, antes mesmo do nosso texto, da nossa Constituição de 88 acontecer, uma emenda à Constituição de 67 foi feita para criar o nosso IPVA. Por isso que se você revirar o seu CTN, você não vai encontrar nada de IPVA nele, não existe absolutamente nada de IPVA no nosso CTN, porque ele é um tributo que foi criado pós a edição do nosso CTN. Tá? Esse imposto ele foi criado como uma forma de substituir a chamada TRU, ou TRU, que era a chamada Taxa Rodoviária Única, um tributo que tinha natureza federal e que foi cobrado, o que era cobrado, junto com o licenciamento dos veículos. Mas reparem que, por ser taxa, a gente teria aí uma dificuldade em relação a essa figura, porque a gente não tem, a princípio, um serviço público específico e divisível que eventualmente pudesse suscitar a cobrança de taxa. Além do fato de que a destinação da taxa tem que estar atrelada a um serviço específico e divisível. E a pergunta que se faz é, quando eu olho para o IPVA, qual que é o serviço que está atrelado? Não pode haver, porque imposto não é um tributo contraprestacional. Eu não pago IPVA para ter alguma contraprestação. Ele é um tributo de cunho claramente arrecadatório. Então a gente olha para o IPVA como sendo uma figura aí que não poderia jamais ser vinculado a esse tipo de alguma contraprestação. Eu falo disso, eu vou até abordar isso com vocês em algum outro momento aqui do nosso encontro de hoje, analisando numa decisão super recente do STF, tomada agora em junho, né, desse ano, faz poucos dias que ela foi tomada, mas a questão é a seguinte, quando a gente pensa no IPVA,
o imposto, por ser um imposto que incide sobre a propriedade do veículo automotor, a gente não pode relacionar isso com as rodovias, ou com o buraco, ou com nada, né? Eu sempre brinco sobre isso, falo, sempre tem aquele tio bêbado no final do ano que vai chegar no Natal e fala: tá chegando no final do ano, vou ter que pagar IPVA em janeiro e a rua tá esburacada, né? E se você foi até lá no meu presencial, você já deve ter me visto falar disso. E obviamente que eu não falo com o pudor que eu falo aqui no online, justamente porque a gente tem as gravações todas, né? Mas a partir do momento em que o sujeito fala disso, a resposta tem que ser dane-se, né? Porque não existe relação entre aquilo que eu tenho de propriedade ou de pagar pelo exercício da minha propriedade e o buraco na rua. Eu não pago imposto, o dinheiro do meu IPVA não é e não pode ser destinado para tapar buraco na rua. Não existe relação entre a propriedade ou pagar o imposto pela propriedade e o exercício e o buraco na rua e a manutenção das vias públicas, por exemplo. Então, toda vez que nós falarmos aí de PVA, a gente tem que dissociar isso, que é uma situação até que foi enraizada, perdão, bem arraigada no nosso povo por conta dessa TRU, por conta dessa taxa rodoviária única. Ela vinha como sendo uma forma de contraprestação pela manutenção e que não tem mais sentido, especialmente depois que a gente passou a ter todas as privatizações, então não existe nenhuma relação entre aquilo que nós pagamos e a manutenção das vias públicas. Tá? E aí a gente tem que lembrar que existe uma previsão no artigo 146 de que ele exige a figura de uma lei complementar sempre que não houver isso. Os estados têm autorização de criar, através da competência legislativa plena, de que fala o artigo 24 lá da Constituição, a possibilidade de regulamentar. Então, o que vai acontecer? Por mais que não exista previsão nem disciplina no CTN, o que os estados acabam se apoiando na ideia de que eles podem legislar, justamente pelo fato de que eles estão exercendo a competência legislativa plena. O que, para mim, já é o primeiro ponto de discussão em relação a isso, considerando que essa competência legislativa plena não pode, muitas vezes, gerar ofensa ao Pacto Federativo, e isso acaba acontecendo de vez em quando, por força de que nós temos aí 27 cabeças diferentes, né, 27 entes federativos diferentes, e entre todos eles, cada um estabelece uma regra, e isso eventualmente pode trazer um impacto onde haja uma discussão acerca de quem pode ou quem deve cobrar esse imposto maledeto aqui. De toda sorte, essa é a história do nosso PVA. Ele nasceu de uma emenda constitucional lá em 85, quando da edição da Constituição de 88 isso foi incorporado no nosso ordenamento jurídico e vem sendo cobrado como imposto desde então, substituindo essa TRU, essa taxa rodoviária única que nós mencionamos aí, tá bom? Um ponto que eu sempre faço com você sabe disso, é olhar como que a Constituição fundamenta essa figura, e a partir do momento em que ela fundamenta essa figura, ela estabelece para a gente aqui o seguinte, ó: compete aos estados e ao DF instituir impostos sobre a propriedade dos veículos, e ele fala aqui que o imposto do inciso 3 terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado e poderá ter as suas alíquotas diferenciadas em função do tipo e em função da utilização. Então, reparem que são os dois únicos elementos que a Constituição estabelece aqui para a gente em relação ao IPVA. Então, ele só fala que compete aos estados e ao DF instituir os impostos sobre a propriedade do veículo, fala que pode ter alíquotas mínimas, terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado, e as alíquotas podem ser mudadas, pode variar de acordo com a função do veículo ou com base na utilização do veículo, e é a única coisa que a nossa Constituição traz acerca do tema. Então, olhando para a nossa legislação de forma ampla, o que nós temos a tratar do IPVA é apenas, só tem isso: a competência estadual e distrital e a competência, e a possibilidade de que as alíquotas mínimas poderão ali ter a sua fixação pelo Senado Federal, alíquotas mínimas, e alíquotas poderão ser diferenciadas lá pelos estados pelo tipo ou pela função, pela utilização, perdão, do veículo. Então, o tipo ou a utilização, a gente pode ter
critério de diferenciação. Por isso que vários estados fazem cobrança diferenciada para carro, para moto, para caminhão, por exemplo. Eles fazem isso legitimados por essa previsão lá do nosso artigo 156, no parágrafo 6º, inciso 2. Agora, a outra parte que fala que as alíquotas mínimas terão alíquotas mínimas fixadas pelo Senado, vale destacar que esse exercício da alíquota mínima não foi feito até o momento. O Senado até hoje não estabeleceu nenhum critério de alíquota mínima. Tem até um projeto de resolução do Senado que eu quero comentar com vocês aqui, que está aqui no nosso material, para a gente abordar esse ponto, mas a rigor isso não existe, ou seja, é uma verdadeira festa. O IPVA, cada estado estabelece o seu critério, estabelece a sua regra, estabelece a sua lei estadual, estabelece as suas alíquotas mínimas, porque não há alíquota mínima fixada pelo Senado, e estabelece como e quando vai cobrar. Então, é um imposto onde nós temos, literalmente, cada estado e o Distrito Federal com suas legislações independentes, autônomas, sem nenhum tipo de critério. E por que eu estou falando isso? Porque é impossível, num encontro como esse nosso, tratarmos da legislação de todos os estados e do DF. Por isso, o que eu fiz aqui? Eu separei algumas situações, alguns exemplos, trouxe exemplos do estado de Goiás, trouxe exemplos do estado do Paraná, trouxe bastante situações referentes ao estado de São Paulo, tá? Eu estou usando muito exemplo do estado de São Paulo, trouxe exemplo do estado de Minas e de Goiás, do Paraná, São Paulo, é isso. E em algum momento eu até cito aí alíquotas de outros estados, mas ali só estou citando alíquotas. Por quê? Porque se você tiver alguma dificuldade ou quiser questionar alguma coisa acerca do IPVA aí do seu estado, é imprescindível que você busque a lei estadual. Aquilo que eu vou tratar aqui, eu vou tratar sempre de forma ampla e geral, e a gente pode aplicar isso de acordo para todos os tributos, né, para todos os estados, perdão, de forma ampla e geral. E aí, para a gente pegar os exemplos de situações pontuais, eu separei alguns estados aqui, justamente pela impossibilidade que nós temos de estudar todos os estados, todas as legislações estaduais e mais o Distrito Federal. Então, peguei alguns casos aí que eu entendo serem interessantes, que eu entendo serem que chamem a atenção. Obviamente, até por estar aqui, alguns casos muito mais próximos do estado de São Paulo, mas eu quero que vocês entendam que eu não estou aqui para discutir a legislação paulista, mas trazer exemplos que a legislação paulista, que a legislação mineira, que a legislação paranaense cria, Goiás, criam em relação ao IPVA, e aí, a cada situação, cada estado, é importante que você busque aí no seu estado como se dá essa relação entre contribuinte e fisco pelo IPVA, beleza? Vamos começar, então, a partir de então, olhar para aquela questão do nosso aspecto material. Quando a gente olha para a legislação do IPVA, olhando tanto para a previsão constitucional, quanto olhando para a legislação local, é imprescindível que exista a determinação do fato gerador como sendo aquele que emana ou que flui em razão do exercício da propriedade do veículo automotor. Então, a gente vai ter que fixar dois elementos aqui. O primeiro, o conceito de propriedade. Nós já fizemos essa análise quando falamos de PVA, e a gente pode buscar a mesma ideia do conceito lá do direito civil, no sentido de que o exercício da propriedade é aquele que permite o uso, o gozo a propriedade, da propriedade, usar, gozar, dispor e reaver o bem, né? Essa acaba sendo aí a previsão lá do artigo 1228 do nosso Código Civil. E aí, toda pessoa que detenha esse direito de propriedade acaba sendo ali o contribuinte do IPVA. Vale a pena destacar aqui o seguinte: aqui não tem aquela figura de domínio útil de posse que nós falamos quando falamos de PVA, de IPTU, perdão. O que nós temos aqui é especificamente um critério que determina a incidência do imposto que incide sobre propriedade. Ou seja, a legislação local, ao meu ver, não pode diferenciar ou não pode divergir daquela previsão trazida no artigo 155 no inciso 3, porque ele fala lá especificamente da propriedade. Então, posse, não há que se falar de posse como sendo o possuidor ali, o contribuinte do IPVA a princípio. O que pode acontecer e acontece é a lei fixando ao possuidor a figura da responsabilidade tributária.
né? Então, o fato gerador é a propriedade por alguém. Todo carro vai ser de alguém. Agora, pode ser que esse alguém proprietário não seja a mesma pessoa do usuário. E a pergunta que vai cair é: a gente pode cobrar do possuidor esse imposto? Ou é apenas tão somente da figura do proprietário? Então, a gente até vai ver questões jurisprudenciais acerca disso, tá? De toda sorte, o artigo 155, no inciso 3, ele fala de propriedade. Propriedade é aquele conceito que a gente traz lá do Código Civil, lá do Direito Civil. Além disso, a gente também vai ter a ideia do que vem a ser o tal do veículo automotor. Eu peguei aqui no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro o conceito do que é veículo automotor. E lá ele diz que veículo automotor é todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e de coisas, ou para a tração viária de veículos usados para o transporte de pessoas e coisas. O termo compreende os veículos conectados a uma linha elétrica e que não circulam sobre trilhos, os chamados ônibus elétricos. É um conceito que vem lá no Código de Trânsito Brasileiro. O primeiro ponto que a gente tem que sacar dessa história toda é que reparem que, de acordo com o que está aqui, o veículo automotor ele vem a albergar essa ideia apenas para os automóveis de transporte viário. Reparem que ele fala aqui transporte viário, tração viária. Ele não inclui nesse conceito aqui veículos aquáticos ou veículos aéreos. Não existe nessa análise do Código de Trânsito Brasileiro nenhuma menção acerca de cobrança de IPVA, perdão, acerca de qualificar como veículo automotor os veículos aquáticos ou aéreos. Quando eu pergunto sobre isso, normalmente os alunos, quando falam, qual que é o fato gerador de IPVA? O que faz nascer o IPVA? É a propriedade. Do quê? Do veículo automotor. Aí eu pergunto, o que é veículo automotor? Em 95% dos casos, a resposta que eu ouço é tudo aquilo que tem motor e se locomove. Pessoal, tudo aquilo que tem motor e se locomove, a minha geladeira faz isso à noite de vez em quando e a máquina de lavar também. Não é os ter motor e se locomover que é o veículo automotor. O que a gente vai ter que buscar é sempre entender o conceito, e aqui o Código de Trânsito Brasileiro faz isso, definindo que esse veículo automotor é aquele veículo que vai circular pelos seus próprios meios, que vai levar pessoas, que vai levar bens para outros lugares, que vai fazer esse transporte, ainda que num sentido aqui de tração, de tracionar o veículo que são usados pelas pessoas, e essa figura que vai transportar pessoas, que vai transportar coisas, é a figura indicada pelo Código de Trânsito como aquilo de tração viária. Então, pegando esse gancho, a gente começa a fazer já uma separação. Se o Código de Trânsito Brasileiro, que é quem tem a princípio a competência, a autorização para definir o que seja veículo automotor, faz essa definição, separando ou tirando desse conceito veículos aéreos e veículos aquáticos, a questão é, os estados, por serem alientes que têm autorização de legislar sobre o imposto, eles poderiam criar essa incidência para imposto em outros tipos de veículo ou outras naturezas de veículo. Eu vou pegar para você aqui, vou trazer para você um exemplo, eu tirei do site da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. Se você entrar no site da Cefaz de Goiás agora, você vai ver outra cara, porque eles mudaram, mas eu peguei essa tela de um momento anterior, a mudança, e eu mantenho ela sempre aqui, mas apenas para a gente ter como exemplo como que os estados lidam com isso. Olha como que a Cefaz do Estado de Goiás coloca. Ele coloca aqui, ó, não sei se você consegue enxergar bem, mas ele coloca assim, ó, o imposto sobre a propriedade dos veículos automotores, eu vou tentar aqui, ó, vou indicar para você com esse apontador aqui, ó. O imposto sobre os veículos automotores é tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor. Aí ele segue, ó, aéreo, aquático ou terrestre, quaisquer que sejam as suas espécies, ainda que o proprietário esteja domiciliado no exterior. Aí a outra pergunta, qual o fato gerador do IPVA? O fato gerador é a propriedade de veículo aéreo, aquático ou terrestre, ou quaisquer que sejam as espécies. Quem é contribuinte? É o proprietário do veículo aéreo, aquático e terrestre. Então note
que a partir desse entendimento da legislação goiana, existe uma definição do que é fato gerador de IPVA, e para ela, para a legislação do Estado de Goiás, a figura do fato gerador, ela está vinculada também ao exercício da propriedade da aeronave, da embarcação. E quando eu vou aqui para a lei que fala do tema lá no Estado de Goiás, ele coloca, ó, são alíquotas do IPVA. Então ele coloca lá as alíquotas todas, mas olha que interessante aqui, ó. 3,75% para veículo terrestre de passeio, veículo aéreo, veículo aquático e demais veículos não especificados. Ou seja, a legislação ela não está ela tá colocando de forma específica que o exercício da propriedade da aeronave, o exercício da propriedade da embarcação seriam fatos geradores do IPVA, tanto quanto o exercício da propriedade de veículo automotor ou veículo de passeio, veículo terrestre, carro, moto, caminhão. Então, existe, à luz das legislações estaduais, essa figura, tá? Existe essa questão. Não é só o estado de Goiás que faz isso, vários estados acabam fazendo essa previsão, mas aí eu vou me buscar na doutrina e vou me buscar na jurisprudência para embasar o que eu vou te falar agora acerca dessa figura do fato gerador, do veículo que de fato pode incidir ou não o IPVA. Olha comigo na tela, essa extração é de uma obra que trata justamente sobre IPVA nas aeronaves. Ele fala aqui, ó. A aeronave não se confunde com o veículo automotor, nem tampouco a ela se estende o conceito de veículo automotor. Não procede a invocação do princípio de que, onde a lei não distingue, é lícito ao intérprete fazê-lo porque o conceito de veículo automotor não se estende à aeronave. Até aqui, eu acompanho a ideia. Para caracterizar se exige, essencialmente, aptidão de sustentação no espaço mediante reações aerodinâmicas. A aeronave, aí vem o ponto que para mim já não é tão legal. A aeronave não existe para trafegar no estado ou no município, mas para voar no espaço aéreo, que é de competência da União. Quando em terra, faz apenas manobra e é em áreas aeroportuárias e que não pertencem ao estado nem ao município, mas à União, por força do artigo do Código Brasileiro de Aeronaves. Muito bem. A questão aqui é o seguinte: o que tem a ver correr ou não correr? Andar ou não andar na rua ou na via, na área que é federal, por conta do Código Brasileiro de Aeroviários. Eu não vou olhar para isso daqui com essa questão. Para mim, a questão é definir o que é ou não um veículo automotor. E lá ele coloca lá, olha, o veículo automotor, a aeronave, ela vai se sustentar no ar por reações aerodinâmicas, beleza, e a partir daí ela vai ter uma característica diferente do carro, mas não porque ela não roda na via, mas porque ela é outra figura, tem outra natureza. Então, a partir do momento em que exista aqui para a gente uma ideia de diferença, eu preciso partir para a premissa, para o conceito de definir o que seja ou não automotor, veículo automotor. O veículo automotor, se eu for para a ideia de veículo automotor, é tudo aquilo que tem motor e se locomove, avião entra, embarcação entra, porque tem motor e se locomove. Quando eu vou para o Código de Trânsito, ele fala que é só o tráfego viário. E aí a gente tem, de fato, uma dúvida, tem aí, de fato, uma questão. Qual que é a lógica que eu aplico para um ou para outro em relação a isso daqui? Então, por conta disso, em razão dessa situação, a gente pode buscar outras análises aí jurisprudenciais que vão tratar do tema. Aquilo que eu trouxe é um artigo, retirado de um artigo, vamos agora pensar em outras definições trazidas aí pelo Poder Judiciário. Olha comigo na tela o que ele fala lá. IPVA sobre propriedade de veículos automotores, campo de incidência que não inclui embarcações e aeronaves. Isso aqui, ministro Marco Aurélio, lá em 2002. Olha o que ele fala aqui, ó. Concluído o julgamento do recurso extraordinário, em que se discutia a incidência do IPVA sobre a propriedade de embarcações, o tribunal, por maioria, manteve o acórdão do TJ do Estado do Amazonas, que concedera mandado de segurança a fim de exonerar o impetrante do pagamento de IPVA sobre embarcações.
Considerou-se que as embarcações a motor não estão compreendidas na competência dos estados do DF para instituir impostos sobre a propriedade de veículos automotores, pois esta norma só autoriza a incidência do tributo sobre veículos de circulação terrestre. Vencido o ministro Marco Aurélio, relator que dava provimento ao recurso para cassar o acórdão recorrido ao fundamento de que a Constituição, ao prever o imposto sobre a propriedade de veículo automotor, não limita a sua incidência aos veículos terrestres, abrangendo inclusive aqueles de natureza hidráulica ou aérea. Então, note que o voto vencido do ministro Marco Aurélio dava conta de que o imposto ele poderia incidir porque a Constituição foi silente em relação a essa separação. Então, no entender dele, a Constituição não separou, não dividiu o que seria ou não o veículo automotor, e se a Constituição não conceituou, no entender dele, poderia ser tributável a embarcação e a aeronave. Nessa linha de raciocínio, e você vê que ele fazia esse entendimento, mas o ministro relator do processo, perdão, a maioria, né, foi no sentido contrário, no sentido de exonerar o pagamento do imposto, né? Se você pegar aqui novamente, ele coloca, né? Manteve o acordo do Tribunal de Justiça dos Amazonas que concedera mandado de segurança para exonerar o impetrante do pagamento de IPVA sobre embarcações, né, de acordo com o que a gente enxerga aqui. Então, foi vencido o ministro Marco Aurélio nesse sentido, e aí, nessa linha, ele acabou se mantendo, ele sempre foi defensor dessa tese aí de que o IPVA poderia ou deveria incidir sobre embarcações e aeronaves. Nessa mesma linha de raciocínio, a gente vai enxergar aqui um outro julgado, onde o nosso STF, aqui nesse caso, o ministro Gilmar Mendes, relator desse processo aqui, do extraordinário 379572, não incide PVA sobre embarcações precedentes, faz menção, e nesse julgado aqui, nesse mesmo julgado aqui, olha qual foi a redação, a linha defendida na época pelo ministro Joaquim Barbosa. Ele coloca aqui, não obstante o precedente firmado pela Corte no julgamento número tal, qual tornou-se relator o ministro Sepúlveda Pertence, pedido vênia a sua excelência, entendo que a expressão veículos automotores é ampla o suficiente para abranger embarcações, ou seja, veículos de transporte aquático, não vejo no dispositivo constitucional pertinente a limitação de que nele se vislumbrou por ocasião do extraordinário 134509, esse que tinha sido julgado por então relator ministro, então, Sepúlveda Pertence. A exemplo do que sustentou no voto iminente Marco Aurélio, o dispositivo constitucional tem aptidão para abranger a propriedade de qualquer veículo que tenha propulsão própria e sirva ao transporte de pessoas e coisas. Com essas breves considerações, peço vênia para negar provimento. Então, reparem que nós tínhamos até então dois ministros, tanto Marco Aurélio quanto o ministro Joaquim Barbosa, que iam na linha de que o IPVA não deveria incidir sobre embarcações aeronaves, porque não havia previsão, não havia essa separação pelo texto constitucional. Tá? De fato, olhando simplesmente para o texto constitucional, ele não faz essa menção, porém, a gente percebe que essa falta de definição fez com que a maioria dos ministros fossem pela linha de não incidência do IPVA para embarcações e para aeronaves. Isso faz com que, nesse tipo de propriedade, nós tenhamos uma lacuna. Existe uma dúvida acerca da incidência ou não do imposto sobre isso, porque se ele se classifica ou não como veículo automotor. Deixa eu só fazer uma retificação. Não é que existe dúvida sobre isso, tá? O que existe é que o STF chancelou por conta desses entendimentos reiterados que não incide PVA nesse tipo de veículo, nem aeronave, nem embarcação. Tá? Esse é o entendimento hoje tratado, trazido pelo nosso judiciário. Por mais que existam leis locais, como existe no caso de alguns estados do Nordeste, como existe no caso do estado de Goiás, que eu coloquei agora, salvo engano meu, Espírito Santo também faz menção a IPVA e embarcação, salvo engano meu, tá? Posso estar equivocado aqui, me perdoem se eu tiver, o pessoal aí
do Estado do Espírito Santo, mas é bom, confere aí, depois me confirmam se eu falei bobagem ou não, mas, de toda sorte, o que a gente tem visto é que os estados, baseado nessa decisão do STF, não têm feito cobrança desse tipo de situação. Se porventura o estado onde você mora faz, é viável você defender a ideia e vender para os clientes que estão sendo cobrados e pagando IPVA de embarcações de aeronave que sejam restituídos por conta de todo esse contexto que a gente está falando aí. Não existe previsão legal ou constitucional expressa dizendo que sim nem que não. Na interpretação dada pelo STF, acabou se afastando a incidência do IPVA nesse tipo de veículo. Essa que é a ideia básica em relação a essa questão nossa. Tá? E aí, quando a gente olha para outras figuras, por exemplo, as máquinas e equipamentos, aí eu cito aqui, né? Retroescavadeira, guindaste, rolo compressor, que são veículos que eventualmente transitam, tratores, né? Que transitam, né? Eles não têm função de locomoção e nem função de transporte. Eles muitas vezes têm motor, transportam ali alguma coisa, mas a finalidade deles não é essa. A finalidade deles é funcionar como sendo um equipamento, né? Então, a função aqui é de equipamento, não é função de locomoção de bens ou de coisas, né? Existe ali uma diferença entre esse tipo de equipamento e de veículo automotor, na verdade. Então, a gente consegue aí segregar. E se porventura você tiver uma situação de o cliente sendo cobrado de IPVA nesse tipo de operação, vale a pena também ir para a briga, porque não se trata de veículo, né? Se trata de um equipamento agrícola, um equipamento de construção civil, alguma outra coisa que eventualmente possa estar sendo objeto aí de cobrança pelo IPVA. Tá legal? E aí eu vou começar a falar da minha maluquice quando eu falo de IPVA e de fato gerador. Por quê? Por que eu entendo que o IPVA não poderia, não deveria acontecer? Pessoal, quando a gente fala de IPVA, o fato gerador dele é o exercício da propriedade de um veículo automotor. Exercer a propriedade, e aí eu vou fazer uma comparação, eu também exerço do meu telefone celular. Eu sou proprietário do meu celular, eu sou proprietário do meu laptop, que está aqui, que eu estou falando com vocês, eu sou proprietário da câmera que está filmando a gente agora, eu sou proprietário. O que diferencia, em termos práticos, o veículo do meu celular? Você vai entender onde eu quero chegar. O meu veículo, quando eu adquiri ele e nele eu paguei ICMS, nele eu paguei PIS e COFINS, nele eu paguei IPI. Está tudo embutido no preço do produto. Quando eu comprei o celular, eu paguei ICMS, IPI, PIS e COFINS embutidos no preço do produto. Eu quero que você entenda comigo o seguinte, e novamente, não precisa concordar comigo, tá? Estou fazendo aquilo que eu falei que eu não queria fazer, mas estou fazendo. Quando eu falo de exercício de tributo que incida sobre propriedade, e eu penso, por exemplo, na propriedade imóvel, quando a gente faz a aquisição de um imóvel, eu faço aquisição através da transmissão causa-mortes, da doação ou de um ato oneroso. Nele eu paguei paguei TBI ou paguei TCMD. Paguei pela transmissão da terra, paguei pela transmissão da propriedade e paguei o único imposto. Dali para frente eu pago reiteradamente ou anualmente o ITR ou o IPTU. Mas é um bem que integrou meu patrimônio e que eu não precisei pagar impostos embutidos no preço do produto. Nesse caso, não é produto, é um imóvel, né? Mas eu não paguei impostos embutidos no preço desse bem na aquisição dele. Agora, quando eu compro meu celular, eu pago, e quando eu compro o carro também. Ou seja, quando a gente enxerga o IPVA, eu estou pagando um imposto que incide sobre o exercício da propriedade num bem de consumo. Se não fosse bem de consumo, não teria que ter ICMS, IPI e PIS e COFINS no valor da aquisição. Entende onde eu quero chegar? Nós estamos pagando imposto de propriedade num bem de consumo. Se você for nessa linha, o Estado poderia criar um IPVA do celular?
o imposto de propriedade do celular, o imposto sobre a propriedade dos eletrônicos, por exemplo. Então, entendo que é uma aberração no sentido de que você quer me tributar o exercício da propriedade? Bem, mas então por que você me tributa bem, me aplica nesse mesmo bem tributos que incidem numa relação de consumo, de aquisição de bem de consumo, que é o que eu pago quando eu compro carro. Se você lembrar, quando o governo Lula fez uma redução de IPI dos carros, né, e teve um grande boom na venda, qual que foi a grande questão? Vamos usar a prerrogativa do imposto de natureza extrafiscal, que é o IPI, abrir mão desse IPI, para que, em razão desse IPI, a gente tem aí um benefício tributário, perdão, uma redução de encargo tributário, privilegiando a indústria e privilegiando o comércio, enfim, colocar o dinheiro para rodar. Essa foi a grande questão do governo Lula à época, colocar o dinheiro para rodar. E deu certo, né? Para a finalidade para o qual isso foi criado, deu certo. Não estou dizendo se foi bom ou se foi ruim, a questão não é essa, não é isso que está em questão. Mas a finalidade que foi reduzir IPI para vender carro com o seu. Agora, para a gente reforçar que ICMS e IPI são impostos que são claramente impostos que incidem sobre relações de consumo. Então, pessoal, essa vem a minha insatisfação quando eu penso no IPVA, porque eu compro um carro, compro um veículo que é muito onerado pelos tributos federais que incidem sobre isso. Então, quando é carro importado, imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, ICMS. Se não é importado, só tira o imposto de importação dessa relação. E, além disso, eu preciso pagar anualmente o imposto pelo exercício da propriedade que eu tenho e que eu tributei na aquisição. Então, essa é a minha grande questão de insatisfação em relação ao IPVA. Não é só porque eu não gosto de pagar imposto, né? Nem essa também. Mas, e ninguém gosta. Mas existe a questão de o porquê, né? Vamos questionar a viabilidade disso, a lógica disso. Ah, mas está na Constituição. Legal. Está na Constituição, mas a gente está sofrendo uma tributação por diversos momentos. Na aquisição, na compra, ele vem carregado com uma série de tributos. Aí você fala, Rubens, mas eu e você, consumidores, não somos contribuintes do ICMS. E de fato não somos. Nós não somos contribuintes do ICMS, mas é um tributo que acaba impactando no preço do produto, porque ele é calculado com base no preço de venda. Então, indiretamente, isso onera o nosso bolso. Então, eu estou pagando impostos que incidem sobre propriedade e impostos que incidem numa relação de consumo. Essa aqui é a questão aí. Mas aí fica para você pensar, para você discutir, enfim, é um ponto aí que eu queria só colocar minhoca na sua cabeça e fazer com que você me ajudasse a pensar e trazer ideias, né, acerca dessa questão toda aí. De toda sorte, vamos voltar para aquilo que a gente está falando, que é o nosso IPVA. Olha comigo na tela, quando eu penso no aspecto temporal, né? Quando que incide o imposto. Aqui eu trago para vocês duas regras. E essas regras são regras não absolutas. Como assim? Como eu te falei há pouco, que cada estado tem a própria norma de IPVA, então cada estado acaba definindo como e quando o tributo vai ser tributado. De toda sorte, em regra geral, né, em regra geral, nós temos aqui a ideia de que para os veículos novos, o imposto vai ser devido na data da aquisição do veículo novo. Por quê? Em regra, até que esse veículo saia do pátio da montadora, ele é apenas uma mercadoria. Ele não é um veículo automotor. Ele é um produto que é da marca XYZ e que só vai se tornar um veículo automotor quando ele for vendido ali para o consumidor final e o consumidor final, a pessoa que for usar esse veículo, tiver ali as autorizações de circulação, emplacamento, enfim. De toda sorte, ele é um produto até se tornar a finalidade para a qual ele existe, que é de fazer transporte de coisas, de pessoas e de bens. Agora, mesmo que eu compre um carro e que não tire da garagem, sirva só para enfeitar a minha casa, eu tenho que pagar IPVA? Sim. Porque a partir do momento em que ele saiu da concessionária, pensando em carro novo, tá? Saiu da concessionária, saiu ali da montadora
que foi para passou pela concessionária e foi para o consumidor final, ele tem uma finalidade e essa finalidade se enquadra no conceito do veículo automotor na tributação, de acordo com o que nós vimos no artigo 156, e de que cada estado vai ter a sua própria regulamentação. Então, a rigor, ele vai ser devido nessa saída, no momento em que ele sai ali destinado para o consumidor final, então se paga naquele momento o IPVA do veículo. Quando forem veículos usados, cada lei estabelece uma regra afeta a essa figura. Alguns estados colocam isso no primeiro dia do ano, alguns estados separam isso de acordo com a final da placa do carro. Então, tem estados que, por exemplo, determinam o fato gerador do IPVA de acordo com a placa do carro. O estado de São Paulo, por exemplo, ele faz essa determinação de acordo com a placa do carro no que tange ao licenciamento do veículo. Ao licenciamento do veículo, não ao IPVA. IPVA aqui em São Paulo é sempre 1º de janeiro, até trouxe a lei paulista para a gente ver junto aí. Mas cada estado tem a sua regra. Então é importante você buscar na sua lei local aí qual que é a regra aplicável para o seu estado, se inteirar de como funciona isso, para que os carros usados sejam corretamente tributados a partir do momento em que a lei define a situação como sendo aquela que vai ensejar o nosso fato gerador. Tá? Como exemplo, aqui a lei do estado de São Paulo, que fala, olha, considera-se ocorrido o fato gerador do imposto em 1º de janeiro de cada ano, quando for veículo usado. Então, se eu compro um carro dia 30 de dezembro, dia 1º de janeiro eu sou dono do carro, né, acabei de comprar o carro, eu estou praticando ali o fato gerador e aí o tributo passa a ser devido para mim, porque no momento em que eu fiz a aquisição do veículo, no ano anterior, né, no dia anterior, eu passo a sofrer a incidência do imposto a partir de todo 1º de janeiro, por exemplo. Né? Então, reparem que ele coloca isso aí no inciso 2. Da data da primeira aquisição pelo consumidor, quando for veículo novo, na data do desembaraço aduaneiro, quando for veículo importado pelo consumidor, na data da incorporação do veículo novo ao ativo do fabricante, do revendedor ou do importador. Então, quando houver essa incorporação ao ativo, né, não foi vendido ainda, mas imagine, por exemplo, a empresa X, sei lá, Volkswagen do Brasil, que fabrica lá os carros, aí pega um veículo X para usar pelo seu administrativo, pela sua diretoria, sei lá. Quando ele transforma aquilo de produto em ativo, ela vai ter a incidência do IPVA, porque ela ganhou aquela natureza de veículo, como nós falamos há pouco. Né? Então, aqui nós temos no inciso 4 essa hipótese. Quando deixar de ser preenchido o requisito que levar a causa à imunidade, quando for imunidade invocada lá por ente público, por partido, por sindicato, por exemplo, ou ainda quando for caso de isenção ou dispensa de pagamento. Então, se cessar a causa da isenção, se cessar a causa da imunidade, se cessar a causa que dispensava o pagamento, passa a ser devido, então vai ser devido a partir daquele momento. Quando for da data da arrematação, quando for adquirido imóvel em leilão, e aí tem várias hipóteses aqui, não quero ler todas com elas, separei algumas aqui, grifei com você, depois você pode ler com calma em casa ou aqui mesmo através do seu material. Mas olha o que fala aqui no inciso 10. Relativamente ao veículo da propriedade da empresa locadora, em 1º de janeiro de cada ano, quando for veículo já usado, quando for veículo usado, já inscrito no cadastro de IPVA do Estado, quando for veículo da locadora, na data em que vier a ser locado ou colocado à disposição no território do Estado, em se tratando de veículo usado em outro Estado, e na data de aquisição para integrar a frota destinada à locação neste Estado. Por que eu quis separar essas duas, especialmente essas duas hipóteses das alíneas B e C? Porque reparem que ele coloca lá, colocar à disposição para locação nesse Estado, integrar a frota destinada à locação nesse Estado, quando for veículo novo. Reparem que essas duas figuras, elas não estão colocando como critério a eleição ou o registro do veículo. Imagine que o veículo esteja registrado no estado de Minas Gerais e seja colocado para locação no estado de São Paulo. De acordo com essa lei aqui, teria legitimidade o estado de São Paulo para cobrar o IPVA pelo simples fato desse carro ter sido colocado à disposição no estado de São Paulo? Interrogação. De acordo com a legislação, sim. De acordo com a questão indicada aqui na Lei 13.296 de 2008, basta que exista o registro, basta que seja colocado à disposição para locação, para que o ente possa ali
fazer o tributo, ou está configurado o fato gerador do IPVA nessa hipótese. Então, é um ponto a destacar, porque, eventualmente, nós podemos ter situações antagônicas, onde o Estado ou de o veículo eventualmente seja registrado, repute-se credor desse IPVA, e a empresa até já tenha pago, e aí depois disso vem o Estado de São Paulo, onde está sendo locado esse veículo, e invoca ou reclama o IPVA para si. Coloquei o Estado de São Paulo aqui, mas repito, cada Estado tem a sua regra. Cada Estado pode ter a sua forma de fixação do imposto. Ou seja, a gente vai enxergar aqui que cada vez que o tributo vier a ser colocado pelo ser cobrado, né, pelo ente público, a gente pode eventualmente aí sofrer cobrança, sofrer revés aí junto à fazenda pública de acordo com essa pretensão local. Ou seja, isso vai depender da legislação. Não quer dizer que nós não possamos discutir e nem ir para cima em relação à discussão lá do crédito tributário, tá? Então, esse é o ponto aí, e cada estado vai poder não, tem essa fixação de acordo com aquilo que a sua legislação estabelece. Por isso que é imprescindível você analisar e você olhar aí a redação da lei do seu estado. Para acabar esse primeiro bloco nosso, olha comigo a redação do tema do repetitivo 903 do STJ. Olha o que foi levado a julgamento. Discussão. Definição acerca do momento em que, verificado o lançamento e a sua notificação quanto ao crédito tributário de IPVA, com o escopo de fixar o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito. A notificação para lançamento do contribuinte do recolhimento de IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito, iniciando-se a prescrição para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para vencimento da exação. Por que eu quis colocar isso? Porque é um repetitivo que foi julgado pelo STJ e que define a data de vencimento do tributo como sendo o termo a qual, como sendo o termo inicial da fluência do prazo prescricional. Então, quando a fazenda faz o lançamento do crédito, e aí pode ser que o seu estado remeta ou não o carnê, pode ser que ele vise ou faça essa constituição de outras maneiras, a partir do momento em que o contribuinte considera-se notificado, vai ter ou vai haver aí a incidência, a fluência, perdão, do prazo prescricional, a partir do momento em que o tributo esteja vencido, a partir do momento em que haja o vencimento lá da obrigação tributária. Havendo o vencimento da obrigação tributária, é que a gente vai ter a fluência do prazo prescricional, de acordo com o que fala o nosso repetitivo 903 do STJ. Tá? Foi lançado, pode discutir, e aí a gente até vai voltar a falar disso no próximo semestre, quando falarmos da parte processual, mas é imprescindível você entender o seguinte: a partir do momento em que a Fazenda Pública constitua esse crédito através do lançamento, o contribuinte pode buscar afastar isso via mandado de segurança, via ação anulatória, que serão objetos de análise nossos em breve, né? Mas são formas de buscar o afastamento da cobrança, o afastamento da exigibilidade do crédito tributário. Fechado? Vamos tomar aquele café, daqui a pouco a gente volta com mais IPVA. Bom café para você. Tchau, tchau. Muito bem, pessoal. Voltando do nosso intervalo, vamos continuar falando do nosso IPVA. Eu quero começar esse segundo bloco nosso falando sobre o tal do aspecto quantitativo, né? Nós já falamos de alguns aspectos aqui em relação ao IPVA, especialmente o aspecto material, no que tange ali a incidência do imposto, né? Mas vamos falar então do aspecto quantitativo. Olha comigo aqui na tela o que nós temos acerca disso, e aqui eu vou me basear nas palavras do grande Gladstone Hamed. É o que ele fala. No IPVA, a conversão do direito de propriedade sobre o veículo automotor em expressão monetária, capaz de permitir a apuração do crédito tributário, é feita considerando-se como base de cálculo o valor venal do veículo, ou, como se nas legislações estaduais, o valor médio de mercado, ou valor de mercado, ou preço corrente do veículo. A multiplicidade de expressões não afasta a unidade conceitual. Calcula-se o imposto sobre os valores que se pode obter numa hipotética alienação do veículo, do direito de propriedade do veículo. Então essa acaba sendo aí a grande questão acerca disso. Quando a gente pensa no IPVA, a gente sabe que a grande maioria dos estados se vale da tabela FIPE, a tabela FIPE que faz o cálculo aí do valor médio dos veículos, né? Então, o que vai acontecer? Esse é um tipo de tributo que
a gente não consegue, de fato, uma definição do valor do veículo de forma objetiva. Por quê? Primeiro ponto, quando a gente vai para a Constituição, ela não fala qual seria a base de cálculo, então não existe uma definição específica lá no texto constitucional sobre o que seria a base de cálculo do nosso IPVA, porque eu vou até voltar com você a redação da Constituição, ela fala, né? O imposto pode ter alíquotas mínimas pelo Senado, só isso, e alíquotas diferenciadas pelo tipo ou pela utilização, só. Ele não fala se a incidência vai ser sobre o valor venal do veículo ou não, ele não fala nada. Então, o que a gente vai ter, na verdade, é a necessidade de que a lei local, a lei estadual defina qual seja aí para nós a base de cálculo desse imposto. Então, a cada situação diferente, a cada situação trazida pelo nosso legislador local, a gente vai ter lá uma definição, uma fixação do que seria essa base de cálculo. O que a gente tem que, na verdade, buscar é entender o seguinte: a gente não pode confundir o valor venal do IPTU nesse caso, ou do ITBI nesse caso, porque são figuras distintas. Cada imposto vai ter o seu tratamento de acordo com a redação da legislação estadual. Então, o que vai acontecer? Cada estado ele vai ter que criar uma ferramenta, uma forma em que se possa aferir. Quando eu mencionei a tabela FIPE, onde trabalha com uma ideia de preços médios, né, o que os estados fazem ao usar a tabela FIPE é justamente se socorrer nessa figura. Agora, se você reparar, nós até pegamos o caso da legislação paulista para citar, né, que fala que o valor do imposto vai incidir quando da venda do imóvel, do automóvel novo, sobre o valor da venda, né? Eu não peguei esse artigo, mas a redação é exatamente essa linha, tá? Em São Paulo, você paga o valor do IPVA pelo valor da venda no veículo novo, e no veículo usado eu vou me valer da tabela FIPE, justamente pela impossibilidade de fazer apuração do valor do veículo carro a carro. Então, baseia-se de acordo com a lei local, e é imprescindível que a lei local especifique qual é o critério que o ente administrativo vai se valer, vai usar para se valer dessa figura da cobrança do IPVA, tá? Então, você precisa se basear na lei local necessariamente. De toda sorte, a cada vez em que a gente fala de base de cálculo, a gente sabe, a definição da base de cálculo, ela precisa da lei. Ela não pode ser fixada por decreto, assim como ela não pode sofrer majoração também por decreto, porque isso feriria ali o princípio da legalidade. Eu fui buscar na jurisprudência, encontrei uma decisão de 95, uma decisão antiga, mas que vale a pena a gente citar como exemplo. Olha o que ele fala aqui, ó. De acordo com o princípio da reserva legal, a majoração da base de cálculo do IPVA depende de lei. Ilegítimo o aumento do valor venal do veículo mediante resolução em montante superior aos índices de correção monetária. Então, nesse julgado aqui, especificamente nesse julgado aqui, o julgador foi na linha de que, olha, a fixação do preço médio, ela pode ser feita por lei, deve ser feita por lei, permitindo adequações ou correções através de decreto, se for o caso, desde que isso não ultrapasse o valor da base de, desde que isso não ultrapasse o limite da correção monetária. Então, se houver uma divergência em relação a isso, é imprescindível que a gente tenha aí um ponto claro na legislação dizendo qual que é o critério de fixação pelo ente público na fixação do valor da base de cálculo. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, não existe mais carnê de PVA, né? O estado de São Paulo não remete mais para os contribuintes a notificação de lançamento, sob a desculpa de que haveria um grande número de fraudes mediante a informação ou a remessa desses carnês, onde quadrilhas, criminosos se valeriam de boletos bancários travestidos ali de lançamento de PVA, e quando a pessoa pagasse aquele boleto, o dinheiro ia para a conta do criminoso e não para os caixas da Fazenda Pública. O Estado de São Paulo cessou a notificação de lançamento de PVA. Então, em São Paulo, o contribuinte não recebe mais. Você precisa acessar o sistema do banco, caixa eletrônico, etc. Ao digitar o Renavan, você consegue aferir ali o valor do imposto
e fazer o recolhimento, apurar débitos junto à Cefaz do veículo, enfim. É um sistema até bastante interessante, funciona bem. Eu sou usuário aqui em São Paulo, né? É um sistema que funciona bem, mas não é todo estado que se vale disso. Tem estados que ainda fazem remessa de carnê, e aí cada estado vai ter que fazer o seu critério. Quando a gente analisa isso, a gente vai ter que ter lá na figura de consolidação, seja pela remessa pelo fisco da correspondência, seja pelo acesso digital do contribuinte, a indicação, olha, o seu veículo é a marca e modelo número tal, você tem aqui esse veículo avaliado em tanto, de acordo com a nossa tabela FIPE, ou a forma como o Estado estabelece a base de cálculo do seu IPVA, e sobre esse tipo de veículo aplica-se a alíquota tal aqui do nosso Estado. Então, a depender de tudo isso, o lançamento vai acontecer e vai dar ciência ao contribuinte de qual é de fato o valor do imposto a ser pago. E aí a gente não pode ter aí grandes problemas em relação à obtenção dessa informação, porque isso poderia eventualmente suscitar uma dificuldade, um ônus maior por parte do contribuinte na obtenção da informação do lançamento do crédito, que não pode ser afastado nem obstado pela Fazenda Pública. Mesmo que não haja remessa do carnê, isso não afasta a obrigação que o contribuinte tem de fazer a aferição e fazer a verificação do imposto a pagar, quando é o caso. Né? Então, a gente vai ter que olhar para essa figura aqui. Olhando para essa conversa toda, eu peguei um outro julgado aqui para tratar também do assunto do IPVA. Olha comigo na tela, um julgado que fala aqui, ó. Decadência no IPVA, lançamento de ofício. Prescrição. O imposto sobre a propriedade de veículos automotores é lançado de ofício no início de cada exercício e constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação, a qual pode ser realizada por qualquer meio idôneo, como envio de carnê ou a publicação de calendário de pagamento com instruções para a sua efetivação, como é o caso que acontece hoje no Estado de São Paulo. Reconhecida a regular constituição do crédito tributário, não há mais que se falar em lançamento em prazo decadencial, mas sim em prazo prescricional, cuja a contagem deve se iniciar no dia seguinte à data do vencimento para o pagamento da exação, porquanto antes desse momento o crédito não era exigível do contribuinte. Por fim, preconizado no artigo 1039 do CPC 2015, firma-se a tese: a notificação do contribuinte para pagamento de IPVA perfectibiliza a constituição do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte, a data estipulada para vencimento da exação, que é exatamente o julgado que deu vazão a esse repetitivo 903 que nós mencionamos há pouco. Mas eu quis tratar dele aqui agora. Porque reparem que nesse entendimento, nessa forma como o STJ tratou do tema, ele coloca, olha, não tem problema se a Fazenda Pública se valer de qualquer meio idôneo para a consolidação, para o lançamento do crédito. Seja o envio do carnê para a casa do contribuinte, seja a publicação de calendário de pagamento, ou seja, se for feita por parte da Fazenda Pública uma ampla divulgação acerca da forma como o tributo deve ser recolhido, dos prazos de recolhimento, isso está tudo certo. Cada estado especifica da sua forma, como eu falei. Então, tem estados que o IPVA vai ser devido a depender do final da placa. Então, os carros de final placa 0 pagam em janeiro, fevereiro paga a placa 1, março paga a placa 2, assim vai, por exemplo. Isso, só fazendo uma comparação, em São Paulo não se faz isso. Em São Paulo, o vencimento ele se dá dentro dos meses de janeiro, fevereiro e março, a depender do final da placa, mas dentro do mês. Então é uma bagunça, enfim, tem uma divulgação, tem que ter uma divulgação. Tem estado que cobra no mês, ou de acordo com o final da placa do carro, vai ser o mês a pagar. Cada estado fixa. Por isso que eu falei que é uma grande bagunça o IPVA, porque não existe um regramento único, centrado. Né? E aí, eu até vou fazer um parêntese aqui, que eu ia falar uma coisa para vocês e eu acabei esquecendo. Num dos projetos de reforma tributária, nós temos dois grandes projetos hoje que estão avançados. O projeto de lei 110, que está lá no Senado, e o projeto de emenda, perdão, o projeto de emenda constitucional 110 no Senado, e o projeto de emenda 45 que está na Câmara. Em um deles, salvo engano meu, o 110, projeto de emenda 110, ele fala da criação do IPVA, expressamente IPVA para aeronave e embarcação, tá? Não existe hoje aquela
questão que eu falei mais cedo para vocês em relação ao entendimento dado pelo STF, mas se essa alteração for feita na emenda constitucional 110, se isso virar da forma como foi proposta, está sendo proposta na emenda, então isso acaba essa discussão e aí os estados vão poder legislar perfeitamente acerca do IPVA nessas figuras, tá? Então, só acabei de lembrar isso, queria só fazer esse parêntese com você, porque está no projeto da emenda constitucional número 110, tá? Então, essa seria só um asterisco que eu esqueci de fazer comentário com vocês quando falamos lá no nosso bloco anterior. Fecha parênteses. Mas voltando. Então, cada estado vai criar a sua forma e o momento de pagar. Então, pensando nesse aspecto quantitativo, né, a gente vai ter a situação de incidência em relação àquilo que a lei local disser e o momento de pagamento também o estado vai ter legitimidade de definir quando o tributo vai ser devido. Tá? E aí, eu vou pensar com você agora, eu trouxe aqui 3 julgados do mesmo assunto para reforçar um outro entendimento com você. Contratos de leasing. Contratos de leasing. Qual que é a natureza do contrato de leasing ou contrato de arrendamento mercantil? No contrato de leasing, existe a figura do arrendatário e existe a figura do arrendante. O banco é o arrendante, arrenda o veículo para que o arrendatário use o veículo pelo período em que o contrato de leasing tiver vigência, ou seja, é como se fosse ali um contrato de locação. E ao longo desse período, o veículo fica lá com o arrendatário, e esse arrendatário vai usar o veículo, acabou o período, ele devolve o veículo, e nesse intervalo ele vai remunerando pelo uso do veículo o arrendante. Nesse caso, olhando sob essa ótica, fica fácil enxergar que o proprietário é quem? O arrendante ou o arrendatário? O arrendante. Ou a instituição financeira, a instituição bancária, que é quem arrenda esse veículo para o arrendatário, é que é o proprietário, ela que é a proprietária do imóvel. Essa instituição é que detém a propriedade. Tanto é que nos contratos de leasing, os carros que são objeto de contrato de leasing, o proprietário vem sempre o banco arrendante. E aí vem lá um gravame, uma menção indicando que ele está permitido o uso mediante contrato de arrendamento mercantil ao arrendatário. Agora, dentro dessa figura toda aqui, como que a gente vai enxergar o IPVA? Vou trazer 3 julgados para vocês. O primeiro julgado que eu quero trazer para vocês é esse daqui, ó. Prescrição, termo inicial, vencimento, eu quero aqui, ó. Ademais, o STJ tem entendido que no arrendamento mercantil, o arrendante, como possuidora indireta do veículo arrendado, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA. Olha que interessante isso. O STJ tem entendido que no arrendamento mercantil, o arrendante, o banco arrendante, é quem tem responsabilidade solidária na condição de possuidora indireta. Ela não tem a posse direta, ela é proprietária com posse indireta. Ela pode invocar essa posse se porventura o contrato não for adimplido, não for cumprido de forma adequada, né? Mas ela tem essa tal dessa posse indireta. Quando a gente olha para outro julgado, olha aqui, esse primeiro nosso foi do STJ 2015. Esse aqui também é STJ 2018, né? Um pouco mais para frente. Ele coloca lá. Decreto distrital, impossibilidade. O STJ tem entendido que no arrendamento mercantil, o arrendante como possuidora indireta do veículo é responsável pelo pagamento de PVA. Tal entendimento se aplica até mesmo nos casos em que não há comunicação do final do contrato perante o órgão encarregado do registro de veículo, o DETRAN dos estados, né? No que se refere à necessidade de notificação do contribuinte para a formação do título executivo extrajudicial, cabe registrar que no recurso especial, não merece prosperar, tendo em vista que somos 280, isso porque a norma estadual estabelece que o contribuinte é o arrendatário, no caso de veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil. Quanto à rigidez e à formação da CDA, cumpre destacar que o recurso especial não merece conhecimento, pois a aferição do preenchimento no seguimento da CDA demanda prova e aí não se analisa a prova no STJ em sede de recurso especial. Mas eu quero destacar com você 2 aspectos aqui. Primeiro aspecto, ele faz menção aqui, ó, de que, de acordo com... cadê, ó? Isso porque a norma estadual estabelece que o contribuinte do IPVA é o arrendatário. Reparem que nesse caso aqui,
o Estado aqui, a norma estadual que ele faz menção aqui, na verdade, é o Distrito Federal, uma norma distrital, ela joga para o arrendatário a obrigação de pagar, de fazer o pagamento de PVA. Só que, por mais que o arrendatário seja, a entidade arrendante, de acordo com a lei distrital, ela tem responsabilidade solidária. Mesmo que não haja comunicação perante o órgão encarregado do registro, não tem problema, não é culpa de ninguém, muito menos do fisco. Ou seja, quando a gente olha para isso, a gente percebe a intenção do nosso Poder Judiciário em jogar para o colo desse arrendatário e do arrendante, nesse exemplo, porque a lei local fazia essa previsão, porque a lei local estabelecia essa regra de previsão. Então, a partir do momento em que haja essa figura da responsabilidade indicada na lei local, cabe à figura do nosso Poder Judiciário fazer essa adequação. Então, se a lei local estabelece o arrendatário e o arrendante solidariamente responsáveis, tá ali. Compete à lei estadual fazer isso, não compete a mais ninguém definir isso, cabe à lei estadual fazer essa regra. Então, a gente enxerga aí a aplicação da lei nesses exemplos aí. O terceiro julgado que eu queria trazer para você, e esse não é do STJ, mas é do TJ do Distrito Federal, do TJ lá do Distrito Federal, exatamente sobre a mesma ótica, né? Então ele coloca lá, ó, a Constituição atribui aos estados e ao DF a competência para instituir PVA. O DF pode, na falta de norma geral de competência da União, lei complementar, definir o contribuinte, exercendo a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades, conforme permite a Constituição Federal. Aquilo que eu falei para vocês mais cedo. Por mais que não tenha lei complementar que trate do tema, se vale da competência legislativa plena e está tudo certo em relação a isso. O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor, isso de acordo com a lei distrital, né? O contribuinte é o responsável pelo pagamento na forma do artigo 1º, parágrafo 7º e 8º da lei distrital. São os proprietários do veículo automotor e o titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título. Então, ele coloca lá, o fato gerador é a propriedade, o domínio útil é a posse. Repito, redação da lei local, é a lei estadual quem define dessa forma. O contribuinte é o responsável pelo pagamento, o contribuinte e o responsável pelo pagamento são o proprietário e o titular do domínio. O credor fiduciário e o arrendador mercantil, na qualidade de proprietários do bem, têm relação direta com o fato gerador, porquanto a escolha feita pela lei distrital número tal ocorreu dentro da esfera de competência atribuída pela Constituição Federal. Apelação desprovida. Nesse caso aqui, é uma apelação do Banco do Brasil. O Banco do Brasil queria jogar, tirar do seu colo a responsabilidade tributária. E aí o nosso julgador falou, olha, acabou. Ali, no caso, o desembargador do TJ do Distrito Federal falou, não interessa. A quem compete definir regra? A Constituição deu para os estados. Não existe uma lei federal que se aplique em âmbito nacional. Então, cada estado, se valendo da competência legislativa plena, faz o que quer ou o que não quer, faz o diabo. E a partir do momento em que a legislação municipal a legislação estadual ou distrital nesse caso, se valendo da competência, que estabelece as normas que serão aplicadas e aplicáveis a cada situação, o que vai acontecer? A gente vai ter dentro dessa atuação do ente estatal a possibilidade de definir quem é contribuinte e quem é responsável. E dali para frente, não compete a mais ninguém, senão ao legislador, dizer quem é a pessoa que tem competência para definir, para pagar, quem tem a responsabilidade para pagar ou não essa figura. Tá? Eu vou pegar o exemplo aqui em relação ao Estado de São Paulo. Olha o que a lei do Estado de São Paulo fala quando ela fala da responsabilidade. Ó. Opa, aqui, ó. Artigo 6º da Lei 13.296. São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais. O adquirente, em relação ao veículo adquirido sem pagamento do imposto, o proprietário do veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados necessários à alteração do cadastro de contribuintes PVA em 30 dias, o leiloeiro, o inventariante, o tutor, o curador, a pessoa jurídica que está de fusão, incorporação ou cisão, o agente público,
que autorizar o efeito a registro, licenciamento e transferência de veículo automotor nesse estado sem comprovação ou pagamento de imunidade, isenção, etc. Pessoas de direito privado como sócio, diretor, gerente, administrador, que tomarem locação veículo para uso nesse estado. Então reparem que a lei estadual aqui em São Paulo vai criando diversos tipos de responsabilidade, vai criando diversas hipóteses de responsabilidade, algumas delas, inclusive, fruto da própria definição da responsabilidade no Código Tributário, como, por exemplo, no caso da aquisição, né, o adquirente responde pelos tributos devidos pelo bem adquirido, né? Então, se eu compro um carro com passivo tributário, eu respondo, não respondo? Como é que funciona? Então, a lei estadual vai trazendo essa figura, e aí vale a pena até a gente mencionar em relação a essa questão da responsabilidade o que fala a nossa súmula 585, né? A súmula 585, ela fala, quando ela trata da responsabilidade, o seguinte, ó, a responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no artigo 134 do CTB não abrange IPVA, incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Isso aqui é interessante, porque olha o que o CTB fala. O Código de Trânsito fala no artigo 134, ó, no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão de trânsito, DETRAN, dentro de 30 dias, cópia autenticada da transferência de propriedade, assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Reparem o seguinte, essa redação do CTB, ela deixa claro que essa responsabilização, ela é pelas penalidades, pelas multas. Então, se o adquirente se o alienante faz a venda, o sujeito vende o carro, e aí ele, o vendedor, não se encarrega de mandar isso para o Detran, ele vai continuar figurando como responsável pelas penalidades. A pergunta que se faz e que motivou a súmula 585, o IPVA se inclui nisso? Pessoal, o IPVA ele não vai se incluir, e a súmula 585 deixa claro isso. Por que ela não se inclui? Porque quando a gente pensa em responsabilidade tributária, de acordo com o que fala o artigo 131, o adquirente é quem responde pelos tributos devidos pela coisa adquirida. Então a súmula é clara. A responsabilidade do artigo 134 não inclui IPVA em incidente sobre o veículo, no que se refere ao período posterior à alienação. Ou seja, se a pessoa estiver sendo cobrada de IPVA por um carro que ela já vendeu e tiver a demonstração, a prova dessa venda, mesmo que não tenha tido ali a transmissão dessa responsabilidade lá formalmente registrada no Detran, dá para buscar justamente a aplicação dessa súmula, uma vez que a gente tem aí uma clara violação, se houver a pretensão de cobrança do antigo proprietário, feriria a previsão do artigo 131 do nosso Código Tributário Nacional, que prevê a cobrança do imposto de quem adquiriu, né? Então, há essa análise a ser feita aí, a nossa súmula 585 deixa isso claro. Para a gente fechar esse tema, olha aqui o que fala o nosso STJ também sobre esse assunto. Ele fala aqui, ó, a jurisprudência do STJ no sentido de que, embora o dispositivo atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo sob pena de ter que arcar com as penalidades impostas, a indisposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando os débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não se relacionam com a violação às regras de trânsito. Então, esse é o entendimento aplicado e aplicável pelo nosso STJ, tá legal? Agora, um ponto que eu queria discutir com vocês agora é justamente acerca da questão das alíquotas mínimas, né? A gente viu lá na Constituição Federal que compete ao Senado ali fixar, eu ia colocar um outro quadro agora, acabei passando errado, perdão. Compete ali ao Senado estabelecer as alíquotas mínimas, né, de acordo com o que a gente vê lá no parágrafo 6º, tá aqui, ó, parágrafo 6º do artigo 155, inciso 1, né, ele fala lá que terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado. O Senado pode, então, fixar essas alíquotas mínimas, e essa regulamentação nunca aconteceu. Nós não temos nenhuma fixação de alíquotas mínimas no Brasil desde sempre. Então, não existe essa hipótese tratada na Constituição, não foi levada para frente.
E existe hoje, é isso que eu queria discutir com vocês agora, um projeto de resolução no Senado, onde o senador que está fazendo essa proposta, ele traz para a gente ali uma ideia bastante inusitada em relação a essas alíquotas mínimas, inusitada aqui, de acordo com aquilo que a gente sabe do conceito dos impostos. Né? Olha comigo a redação do projeto de resolução número 15 de 2017, senador Teomário Mota, do PTB de Roraima. Ele fala lá, ó, as alíquotas mínimas do IPVA serão conforme o tipo dos veículos. A gente sabe que o tipo e a utilização podem ser critérios, né, para aplicação de alíquotas diferenciadas, mas ele coloca lá 3% para ônibus e caminhão e furgão, 2% para automóveis leves de transporte de pessoas, utilitários e caminhonetes, e 1% para motocicletas, motonetas e quadriciclos. Muito bem. Ou outros veículos não mencionados. Muito bem. Qual que é o ponto de observação que eu queria trazer para a gente olhar aqui? Quando a gente vai lá para a Constituição Federal, vai para o CTN, a gente sabe que a espécie tributária imposto ela não tem vínculo, ela não tem vinculação, ou seja, eu não tenho lá nada vinculado à motivação. Basta que eu tenha praticado o fato gerador, que isso por si só já é suficiente para a imposição da obrigação tributária. O que me chama a atenção nesse projeto é a justificação trazida pelo senador quando ele tece essa intenção de tributar numa alíquota majorada os caminhões, etc. Então, só antes até da gente analisar essa justificação, eu queria dividir com você um levantamento que eu fiz aqui, não de todos os estados, mas de alguns, onde você vai reparar comigo o seguinte, ó. Reparem o seguinte, ó. Veículos de passeio 2, os demais 1%. O veículo está em 1.000 cilindradas 2, acima de 1.000 cilindradas 3%, mas eu acabei não colocando aqui no Amazonas está a questão dos caminhões. Bahia, 3% para automóveis de óleo diesel, 2% para automóveis utilitários de outros combustíveis, 1% para ônibus, caminhões. Então, reparem, caminhão, 1%. Ele até coloca embarcação e aeronave, né? Coloquei negrito aqui porque a gente sabe que tem aquela questão toda que não poderia, né? Ceará coloca lá 2,5%, 3%, 3,5%, motocicletas, mas eu acabei não colocando aqui o caminhão também. DF, 1% para veículos de carga com lotação de 3 mil quilos, caminhões, etc. 2,5% para ciclomotores, motocicletas, 3,5% para automóveis. Espírito Santo, 1% para ônibus e caminhões, 2% para carros de passeio. E também coloca aqui embarcação, né? Mato Grosso, 1% para caminhão, ônibus, veículos aéreos, não poderia a princípio, né? Veículos aquáticos, 2% para veículos até 1.000 cilindradas, 2,5% para cima de 180 a 3 veículos utilitários, e aí vai. Coloca uma série de regras, Minas Gerais 4% para veículos de uso misto, utilitário, caminhonete 3, automóveis 2, motocicleta 2, veículos locadora 1, ônibus, micro caminhão 1%. São Paulo, 1,5% para caminhão, 4% para passeio, 3% para carro só de álcool ou elétrico, e aí vai. Santa Catarina, 2% para veículos terrestres de passeio, motorhomes, 1% para 2 ou 3, ou transporte de cargas. Então reparem que todas as legislações aqui, a maioria delas aqui, coloca veículo, caminhão com 1,5%, é o caso de São Paulo, mas não é nada fora desse padrão. Nessa pretensão, nessa intenção aqui do senador, existe uma alíquota de 3% para caminhão. E até então, lendo a resolução, a projeto de resolução por si só, a gente não vê nada demais. Mas quando a gente lê a justificação, olha o que ele coloca na justificação. Até o presente momento, o Senado não regulou o dispositivo constitucional. Pretendemos, com esse projeto de lei, de resolução, perdão, conferir a aplicabilidade à Constituição ao dispor sobre as alíquotas mínimas de PVA. Aproveitamos a oportunidade para cristalizar um novo entendimento quanto ao mensalidade do imposto. Cristalizar novo entendimento. Ele quer impor um entendimento novo sobre o imposto. Embora os recursos arrecadados pelo PVA não tenham destinação vinculada, e não tem mesmo, a despesas, né, salvo exceções previstas, é importante que a imposição tributária leve em consideração o tipo dos veículos, conforme o peso de cada um para a fixação das alíquotas da exação. É evidente que o desgaste das vias públicas, das rodovias, deve-se em maior proporção aos veículos mais pesados. Nada mais justo, portanto, que os contribuintes proprietários desses veículos sejam gravados com mais intensamente com o IPVA. Nessa linha,
a fixação das alíquotas mínimas do patamar de 3 para ônibus e caminhão, 2 para automóveis de passeio e 1 para motocicletas, motocicletas e veículos não especificados, seria aí uma forma de graduação de acordo com o peso. Então, ele quer tributar mais quem pesa mais, menos quem pesa menos, e aí ele fala que isso seria uma forma de realizar justiça tributária. Eu tenho uma série de questões em relação a isso. Porque, assim, se a gente voltar alguns anos atrás, o Brasil parou por conta da CID combustível. Se você lembrar, a greve dos caminhoneiros, que ficou marcada na nossa história recente, e tudo aconteceu porque houve uma alteração na CID combustível que oneraria o preço dos combustíveis e os caminhões pararam por um determinado tempo, e isso impactou a distribuição de alimentos, distribuição de tudo, né? Remessa de exportação, foi um inferno. Você deve se lembrar disso. Quando a gente olha para isso e verifica nas legislações estaduais que cada estado, o estado que mais cobra ali é São Paulo com 1,5%, os estados, de acordo, se isso for aprovado, eles teriam que dobrar ou às vezes triplicar o valor do imposto. Os estados que têm 1% passariam a cobrar no mínimo 3%. Tenho certeza que isso geraria um impacto danado na economia, porque os caminhoneiros iam, obviamente, se opor, porque a gente tem que entender, inclusive, que o caminhão, nesse caso, ele, tanto quanto a embarcação para o pescador, ele é meio de subsistência, né? E usar isso, esse elemento, eu acho bem frágil, porque é o seguinte, nós já vimos que a Constituição autoriza a cobrança de pedágios, né? Quando nós falamos dos princípios tributários, eu falei para você que o princípio tributário ele veda a tributação na circulação, do direito de ir e vir, mas que está autorizada a cobrança de pedágios. Está lá no artigo 150 da Constituição. Quando esse artigo 150 impõe essa possibilidade, e no Brasil as rodovias todas aí são privatizadas, as principais são privatizadas, as federais e as estaduais, essas rodovias, essas concessionárias já estão cobrando um valor a mais desses caminhoneiros pelo peso, né? Muitas as concessionárias, em regra, fazem a tributação pelos eixos. E aí isso faz com que os carros mais pesados, os caminhões mais pesados, eles paguem tarifas de pedágio mais pesadas que os carros de passeio. E na minha visão, não é assim que você alcança a tal da justiça tributária que o senador colocou ali. A justiça tributária, ela pressupõe o seguinte, ela pressupõe, na minha visão, tá? Uma redução de tributação no consumo, né? Para que o dinheiro do pobre tenha valor em relação à aquisição de mercadorias de subsistência, de alimentação, roupa, medicamento. Quando você tributa como se tributa no Brasil hoje o consumo, o dinheiro, se você paga R$ 10, um saco de arroz custa, sei lá, R$ 15. Se você paga R$ 15 e o pobre paga os mesmos R$ 15 no mesmo arroz, o rico e o pobre pagando R$ 15 no mesmo saco de arroz, não é justiça tributária. Por quê? Porque nesses R$ 15 estão embutidos os tributos que incidem no comércio e na produção. Ou seja, a gente teria que desonerar o consumo para que o pobre, para que o dinheiro, a capacidade econômica do pobre, o valor do dinheiro do pobre pudesse comprar mais coisas, por exemplo. E aí se tributa mais a propriedade, se tributa mais o patrimônio. Não necessariamente o caminhoneiro que tem um caminhão que tem uma base de cálculo mais majorada, mais alta, que o caminhão é mais caro que o carro de passeio, ele tem mais capacidade econômica do que um empresário que tem um carro de R$ 300 mil. Não é essa, na minha visão, a forma de fazer justiça tributária. E outra, a gente sabe que o fato de ter ali um peso maior não é critério para quantificar a base de cálculo de PVA, ou, nesse caso, quantificar a alíquota, majorar a alíquota de PVA. Reparem que no projeto não não dá motivação. O que me causa espanto é a justificativa apresentada para esse projeto, né? Querer onerar mais quem causa mais impacto nas vias. Você tem outras formas de fazer isso, né? Não é através disso, dessa tributação mais majorada. E aí você faz uma ideia de quanto isso poderia impactar numa eventual aprovação, tá? Isso está em trâmite no Senado, não está aprovado, enfim, né? Não é só um projeto, mas vale a pena a gente acompanhar e ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. A gente não sabe o que vai rolar em relação a isso. Eu, sinceramente, não acredito que passe, porque não passaria, na minha visão, por uma Câmara de Constituição e Justiça, por exemplo, porque ele fere essa justificativa, inclusive ela fere a base, o conceito do que é imposto, né? De toda sorte, vale a pena a gente fazer
acompanhar e ver o que vai acontecer. Por isso que eu fiz questão de colocar para você o número do projeto. Você pode cadastrar lá no site do Senado e ver o que vai acontecer dali para frente. Tá? Um outro ponto que eu queria destacar em relação a essas alíquotas que eu citei é que reparem que cada estado faz do seu critério. Então, tem estado que que mensura a tributação pela potência do carro, tem estado que mensura de acordo com o tipo de combustível. São Paulo faz isso. Se o carro é bicombustível, gasolina paga 4. Se o carro é só álcool, que não existe mais, paga 3. Se o elétrico, paga 3. Então, ele vai fazendo isso de acordo com o combustível. Então, isso vai variar e cada estado especifica sem problema nenhum, tá tudo certo. É a regra do jogo. Tá? E aí eu queria olhar para outras situações de isenção, e para isso eu quero citar alguns exemplos, eu vou usar exemplos da legislação paulista e exemplos da legislação do Paraná para falar sobre as isenções. Olha comigo na tela, redação do artigo 13 da Lei de IPVA de São Paulo, ela fala lá, é isento do IPVA a propriedade de máquinas, né, já máquinas agrícolas, né? Então, para não ter dor de cabeça, o legislador já separou que essas figuras não pagarão impostos, o IPVA, perdão. O veículo ferroviário, o trem, o único veículo de propriedade de pessoa com deficiência física, visual, mental, severa ou profunda ou autista. Olha que legal. Aqui é o único imóvel de propriedade da pessoa com deficiência. Então não é aqui, a lei não deixa claro, não deixa claro que não é a figura do pai do veículo da criança com deficiência, mas é o único veículo da pessoa com deficiência. Nada impede que um menor de idade, às vezes uma pessoa que tem uma doença severa mental, um deficiente visual, um deficiente físico, tenha essa propriedade. Nada impede. E essa figura pode ser isenta do IPVA por força dessa previsão legal. Tá? Então, o fato de a pessoa ser portadora de uma deficiência física ou mental, por exemplo, ou visual, não afasta ela o direito de ser proprietária do veículo. Ela pode não guiar, ela pode não dirigir, alguém guia por ela, mas ela, na condição de proprietária, ela teria direito a esse requisito. Rubens, mas o menor de idade pode ser proprietário? Pode. Mesmo menor de idade com algum tipo de deficiência mental, por exemplo? Sim, nenhum tipo de impedimento em relação a isso. E aí a gente vai enxergar justamente a hipótese de aplicação de acordo com o exercício da propriedade. Então, o proprietário pode invocar isso. Tá? Outros exemplos aqui de isenção de acordo com o nosso artigo 13. O único veículo usado para transporte de passageiros na categoria de aluguel. Táxi. Não tem Uber aqui, tá? É taxista. De propriedade do motorista profissional autônomo. Esse aqui é um cara que ainda no Uber não entrou aqui, mas vai entrar, eu acho que em breve. Né? O motorista profissional autônomo ele poderia invocar, inclusive motorista de caminhão. Né? Ele poderia fazer isso desde que ele use o imóvel para a sua atividade profissional, perdão, o automóvel para a sua atividade profissional, ele teria essa legitimidade. Né? Então é um ponto aí também interessante na lei paulista. De veículo de embaixada, de representação consular, igual no caso que nós mencionamos mais cedo, citamos um outro exemplo que tratava disso. Né? Ônibus e micro-ônibus para transporte público de passageiros, urbano ou metropolitano, então os ônibus de transporte público, máquina de terraplanagem, empilhadeira, guindaste, ou usadas na construção civil por estabelecimentos industriais ou comerciais, então equipamentos também. E em São Paulo, os veículos com mais de 20 anos. Tem estados que cobram com mais de 10, deixam de cobrar com mais de 10, estados que deixam de cobrar com mais de 15, estados como São Paulo que deixam de cobrar com mais de 20. Né? Então, tá aí um critério que São Paulo usou. Olha a lei do Paraná que faz aqui a menção. Na lei do Paranaense, eles colocam lá também os veículos de missões diplomáticas, né? Não colocam essa figura aqui. E eu só queria fazer uma comparação, que aqui na lei de São Paulo, ele coloca a da missão consular, desde que o respectivo país de origem conceda reciprocidade. Então, São Paulo coloca uma condição, a lei paranaense não faz essa menção. Também coloca lá o táxi, ônibus de transporte urbano, metropolitano, o transporte escolar também coloca aqui como isento do IPVA, carros também com mais de 20 anos de fabricação, mas motos com mais de 10. Então, motocicletas de até 125 são isentos. E eventuais motos acima de 125 e que eventualmente tenham mais de 10 anos também são isentos do IPVA. Colheitadeiras e tratores também aqui, de acordo com o que está indicado na lei, e pessoas portadoras com deficiência física, visual, mental, severa ou profunda, como no São Paulo, como o Estado de São Paulo, autista, ou com síndrome de Down. Olha que interessante, indica expressamente os portadores de síndrome de Down no caso da lei do Paraná. Então a gente verifica aí que a lei paranaense ela tem umas diferenças. Também só quis trazer a título de exemplo.
Só que, reparem que essas situações são todas isenções que acabam sendo muitas vezes condicionadas. A pessoa tem que ir lá e formalizar o requerimento junto à administração para que ela possa gozar do benefício. Não é pelo fato de eu ser um motorista autônomo que eu estou automaticamente isento. Eu preciso fazer a prova de que sou motorista autônomo. Não é porque eu sou portador da doença que eu sou automaticamente isento. Eu preciso fazer a prova. Então eu vou até o ente, faço o requerimento e aí, junto à Secretaria da Fazenda do Estado, eu vou ter direito a liberação aí do pagamento do imposto, dependendo da situação em que estiver inserido. Tá legal? Um outro exemplo de isenção, esse também de São Paulo, que eu acho bastante interessante, até inusitado, é essa daqui, ó, que faz menção ao artigo 14 da lei do IPVA de São Paulo. Ele coloca aqui o seguinte, ó, fica dispensado do pagamento do imposto a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação de propriedade por furto ou roubo, quando ocorrido no estado de São Paulo. Então ele dá uma isenção para quem teve o carro roubado. Se o carro foi roubado, você tem direito à isenção e inclusive a restituição da parte proporcional. Se o imposto já tivesse sido pago, vamos imaginar que você pagou seu imposto em São Paulo à vista em janeiro e foi roubado agora em julho, por exemplo. Se isso acontece, você tem direito à restituição proporcional. Olha o que ele fala. O imposto pago será será restituído proporcionalmente ao período, incluído o mês da ocorrência em que ficar comprovada a privação da propriedade. Então, você poderia pleitear a devolução e isso pode se dar, inclusive, por compensação. Né? Olha o que ele fala aqui. Ó. A restituição compensação vai ser feita no exercício subsequente da ocorrência do fato. Então, uma coisa que muitas pessoas às vezes não sabem que existe aqui em São Paulo essa prerrogativa, só que ele coloca uma condição. Esse ato de furto deve ter acontecido no território de São Paulo. Também não entendo muito bem isso aqui, mas é uma questão que a legislação acabou impondo, tá? Então, reparem que essa figura traz para a gente aqui uma análise bastante diferente, de uma situação diferente de isenção e devolução do valor do imposto. É bem questionável até, porque lá em janeiro de cada ano o contribuinte praticou o fato gerador, ele era proprietário do veículo, mas a lei achou por bem dar esse benefício. Não questionemos os benefícios, né? Vamos apenas usufruí-los, já que às vezes é tão difícil a gente ver benefício tributário, né? Aí quando aparece um, a gente não vai questionar. De toda sorte, está aí um ponto. Um outro aspecto importante em relação a isso, e isso vai guardar relação com o julgamento do STF super recente, agora do mês de junho, e que ainda nem foi publicado o acórdão que julgou o tema, mas nós já temos o resultado do julgamento, guarda relação com a figura de quem é o contribuinte do imposto. Pessoal, o contribuinte e o local do pagamento. Né? Eu vou fazer uma comparação agora com duas leis, a paulista e a mineira, para trazer um caso prático meu aqui do escritório, para citar para você como que a gente lidou com essa figura. Olha o que fala o artigo 4º da lei do IPVA de São Paulo, que fala que o imposto é devido no local do domicílio ou da residência do proprietário. Reparem que ele não coloca aqui como condição o local do registro. Ele fala que o imposto vai ser devido no domicílio ou na residência do proprietário. E ele fala que para essa lei é domicílio quando for pessoa física, a sua residência habitual, e se a residência for incerta, o local da sua atividade. Se for pessoa jurídica de privado, o estabelecimento situado no estado, o estabelecimento onde estiver disponível para entrega no caso de locação, ele prevê aqui as hipóteses todas. Muito bem. Quando a gente olha para essa legislação aqui, ele ainda prevê, ó, no caso de múltiplas residências, presume-se como domicílio tributário para fins do pagamento do IPVA, o local onde cumulativamente possua residência e exerça a profissão. Caso possua residência e exerça a profissão em mais de um local, o endereço constante da declaração de imposto de renda. E isso aconteceu com esse cliente meu. Esse meu cliente ele mora em São Paulo e mora em Poços de Calda. Ele tem atividades comerciais em São Paulo e também em Poços de Calda. E ele tem um veículo que comprou no estado de Minas Gerais. Quando ele fez a aquisição, ele fez a compra, registrou lá em Minas que era mais fácil, estava lá já, só fez mudança de propriedade no Detran Mineiro e segue a vida. Alguns anos depois, um pouco tempo depois, chega para ele uma autuação. Ele achou até que era fraude, não deu atenção, pensou que era algum tipo de fraude, porque eles já pagaram o IPVA do estado de Minas, e aí isso era uma notificação de lançamento de IPVA pelo estado de São Paulo, cobrando dele, essa cobrança, esse lançamento virou CDA, virou execução de dívida ativa, e virou protesto, foi protestado o nome dele em relação a essa CDA aí. E qual que foi a justificativa do estado de São Paulo?
baseado na lei paulista, que falava que vai valer a informação constante do imposto de renda, olha, você se exerce lá e exerce aqui, no seu imposto de renda aparece o seu endereço como sendo de São Paulo, então eu vou lançar o imposto contra você, e assim foi feito. Ajuizamos uma ação anulatória, conseguimos cancelar a cobrança, inclusive condenar a Fazenda no pagamento de danos morais pelo protesto. A Fazenda foi condenada a pagar R$ 5.000 para ele a título de danos morais, o que é uma grande vitória, considerando que o valor do imposto era mais ou menos uns R$ 6.000, mas a vitória não é nem pelo valor, mas é pela situação, porque é uma briga contra o Estado e onde o Estado se valeu de uma situação X lá para tributar o contribuinte. De toda sorte, porque eu quis chamar esse caso. Quando a gente olha a lei mineira, olha o que a lei de Minas fala. Ela fala aqui, ó. O imposto incide anualmente sobre a propriedade do veículo automotor de qualquer espécie, sujeito a registro, matrícula ou licenciamento no Estado. O IPVA também incide sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que o proprietário seja domiciliado no Estado. Ou seja, olhando essas duas leis, a quem eu devo pagar? Minas ou São Paulo? Qual lei vale mais? Não tem hierarquia entre elas. Então reparem que isso é uma celeuma que o nosso IPVA gera. Né? Mas, numa ação de consignação em pagamento, isso poderia ser lançado, poderia ser analisado. Nesse caso, eu consegui anular e o juiz pediu que eu trouxesse aos autos a prova de que a época do lançamento, ou o ano que estava sendo imputado para o contribuinte, ele tinha residência lá. Então, juntei comprovações de despesa de contrato contrato e pagamento da funcionária que trabalha na casa dele, da empregada doméstica dele. Todos os pagamentos dela, olerite e tudo. Juntei conta de internet, de consumo de internet, conta de energia elétrica, conta de água, de luz, dos 12 meses do ano. Falei, olha, durante todo o ano ele teve consumo lá. Então, ainda que ele tivesse consumo lá e consumo aqui, não interessa. Ele exerceu a opção dele ali naquele momento, foi aquela e não tinha problema. E aí a gente conseguiu nulificar essa cobrança. De toda sorte, esse artigo 1º, perdão, da lei mineira, ele foi objeto de uma discussão pela Uber. A Uber entrou com uma ação, a Uber está sediada em Uberlândia, e ela entrou com uma ação porque ela queria fazer o recolhimento do imposto nos estados onde ela tivesse o licenciamento do veículo mediante a eleição da titularidade, perdão, a eleição do domicílio fiscal. Então, isso foi analisado e isso fez nascer o tema de repercussão geral 708. Olha comigo na tela qual que era o tema. Possibilidade do recolhimento do IPVA em estado diverso daquele que o contribuinte mantém a sua sede ou seu domicílio tributário. Possibilidade de recolhimento do IPVA em domicílio em estado diverso daquele que o contribuinte mantém a sua sede ou seu domicílio tributário. Aqui, esse julgamento aconteceu agora no finalzinho de junho e, por maioria de votos, por 6-5, super apertado, venceu o entendimento do ministro Alexandre de Moraes de que o IPVA deve ser pago no local do domicílio do proprietário, não onde está registrado o veículo. E ele diz que onde também deveria ter sido licenciado o veículo. Então, além do ministro Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes foram nessa linha, validando esse parágrafo primeiro, e foram vencidos Marco Aurélio, que era o relator do processo, que era contrário a essa tese, ele defendia que a eleição do contribuinte poderia definir isso, não precisa do local da propriedade, né, do local do contribuinte. Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e o ministro Barroso foram na linha de que o contribuinte poderia ali eleger o seu domicílio. Eu, particularmente, entendo que a figura da eleição é possível. Né? O CTN autoriza que, na falta de eleição, será o domicílio do contribuinte. Então, não vejo porquê. Entendo que se eu estou sediado em São Paulo, mas tenho uma filial em Minas e quero tributar, registrar o meu veículo lá para pagar o IPVA de lá, isso para mim é planejamento, não é outra coisa, mas o ministro, o STF, acabou decidindo de forma contrária. Não saiu ainda a redação da tese, vai ser publicado isso em breve, acompanhem aí, porque isso foi agora no finalzinho de junho, salvo engano meu, dia 26 de junho foi a data do julgamento, mas foi na sessão virtual e tem até está marcado, acho que para agosto, a divulgação disso, salvo engano meu. Tá? Mas é uma celeuma aí atinente ao nosso IPVA. É uma situação que vale a pena a gente
estudar com calma quando for orientar o nosso cliente acerca do planejamento que ele vai fazer em relação ao IPVA dele, seja para concessionárias, seja para empresas de locação de automóveis, seja para contribuinte que tem mais de um endereço. É importante ele ter isso tudo aí à luz das legislações locais. Fechado? Pessoal, com isso a gente fechou mais um encontro nosso. Falamos hoje sobre IPVA. Segue aqui na tela sempre os meus contatos para que a gente possa trocar ideia quando for necessário. E os meus votos de que você esteja bem. Estamos encerrando hoje o nosso módulo, a primeira parte do nosso módulo, né? Então, a gente volta a partir do dia 3 de agosto com mais matéria, mais encontro. Até lá você está de recesso, tá de boa, pode descansar, mas não baixa a bola não deixa de estudar, se prepare, vai afiando o machado, porque a hora que precisar o machado tem que estar afiado. Espero que você esteja protegido e bem aí, e agradeço esse primeiro semestre intenso aí, né? Mesmo com pandemia, a gente fez o possível para que você, tanto do online quanto do presencial, pudesse estar aí pronto para aquilo que você veio buscar nesse curso, que é conhecimento de tributário. Nossa expectativa é que você esteja aí cada vez mais agregando conhecimento. Um beijo para todo mundo e nos vemos novamente em agosto. Pessoal, até lá. Tchau, tchau. Boas férias.